Saudações pessoal, hoje eu vim aqui trazer um conteúdo sobre regra de decisão. Eu sei que muitos me perguntam, muitos já me perguntaram como fazer a regra de decisão. Eu sempre respondo que é responsabilidade do laboratório com o cliente e eles que devem definir como um acordo qual a regra de decisão. Normalmente o cliente, como ele não tem conhecimento, o laboratório fica com a responsabilidade quase que toda e eles normalmente têm essa dificuldade e me perguntam muito qual a melhor forma de fazer. Eu vou dar hoje uma sugestão de regra de decisão. Não é a única, mas é uma muito utilizada, pelo menos pelos ensaios que eu já presenciei. Então vamos lá. Primeira coisa, você define no seu resultado, no seu ensaio, qual é o limite normativo. Tá? Aqui no meu exemplo é 20 ppm, o meu limite normativo. Seria um limite máximo tolerado, ou seja, eu não posso ter mais do que 20 ppm daquele analito numa determinada matriz, numa determinada amostra. Muito bem. Então, a partir desse limite normativo de 20 ppm, você vai tentar preparar, de preferência, uma amostra de campo, um pool de amostras, uma diluição, como queira fazer, uma amostra o mais próximo possível desse limite normativo. Por que você tem que fazer isso? Porque você vai precisar de uma incerteza, uma estimativa de incerteza combinada para aquele nível daquela amostra. Então, por exemplo, você preparou experimentalmente aqui, chegou no resultado de 20,5, mais ou menos 1,3 ppm de incerteza combinada, tá ok? Então, 20,5 não é exatamente igual a 20, mas como a incerteza aqui está da ordem de 1,3, eu posso dizer com certa segurança que é o mesmo nível do limite normativo. Eu tenho que me preocupar com isso, é qual o nível do limite normativo. E aqui eu consegui atingir esse nível. Portanto, eu vou usar esse resultado para chegar a estabelecer a minha regra de decisão. Vamos lá. Então, concentração do analito, nível do LN, é 20,5 mais ou menos 1,3 ppm. Quando eu não falo probabilidade nenhuma, esse resultado só pode ser de uma incerteza combinada, porque se fosse de expandida eu teria que dizer a probabilidade aqui ou então dar o valor de cá. Só que aí eu calculo o meu limite de decisão, meu LD. Como é que é o LD nesse caso? Eu pego a concentração do limite normativo obtida, somo, ou poderia também colocar aqui o próprio limite normativo. Também não faz, estatisticamente não faz tanta diferença assim. Mas neste exemplo eu usei a concentração experimental mesmo. 20,5 mais 1,64. Por que 1,64? Esse 1,64 é mais a título de exemplo, porque ele é o fator de expansão para 95% unilateral. Eu sei que você está acostumado a 1,96 quando é bilateral, quando você vai declarar o resultado com uma incerteza expandida. Mas eu quero saber somente o lado ruim para mim é aquele que está fora do meu LD. Então eu uso um fator unilateral, é 1,64. Se você usar a função certa no Excel, você vai ver que é 1,64. Multiplicado por 1,3, que é a incerteza que eu encontrei aqui. Ó. E eu calculei um resultado de LD de 22,6 ppm. Então, se o meu limite de decisão é 22,6 ppm, para o limite normativo de 20, eu só vou acusar o resultado de não conforme, acima do limite permitido, quando a minha margem de segurança for obedecida. Qual margem de segurança é essa? É justamente o LD. Então, quando o resultado for acima do 22,6, eu considero não conforme, porque eu já resguardei toda a probabilidade, já dei muita margem para o cliente estar dentro e ele está muito fora. Se ele estiver acima de 22,6, ele está muito fora. Com segurança eu posso fazer a classificação de não conforme. Portanto, a regra seria resultado médio acima do LD é não conforme. É a regra mais utilizada. Poderia aqui utilizar diferentes raciocínios, poderia utilizar um fator de expansão unilateral diferente, poderia estimar aqui uma concentração diferente, poderia colocar o próprio LN teórico em cima aqui do cálculo do LD, poderia ser feito também. O mais importante é que você dê margem de segurança para utilizar a incerteza na sua regra de decisão. Essa é a parte mais importante. Com isso, utilizando uma regra de decisão como essa, você está justamente dando a segurança
tanto para o consumidor quanto para o cliente, quanto para o fornecedor do produto. Você usa a sua análise de risco para poder fazer essa avaliação de conformidade, portanto, dando base à sua regra de decisão. Sua regra de decisão se torna útil para o consumidor, para a segurança do consumo. Obviamente que se o seu limite normativo de 20 ppm fosse um limite mínimo tolerado, ou seja, eu não posso ter menos do que 20 ppm, seria o raciocínio inverso. Você subtrairia do LD o fator de expansão 1,64 multiplicado pela incerteza e daria o 20,5 menos 1,64 vezes 1,3. Mas como na maioria dos casos em química eu tenho o limite máximo, às vezes pode aparecer também um limite mínimo tolerado. E o mais importante aqui deste conteúdo é o seguinte: isso não é fixo. Essa incerteza de 1,3 ela não é fixa. Você pode atualizar, você pode movimentar, você pode analisar, fazer novos estudos e avaliar periodicamente o seu LD para ver se não aconteceu nada de errado, se o procedimento ali, o sistema está sob controle. Obviamente que você não controla as amostras que chega, porém você consegue ter um certo controle a respeito desse LD e da sua regra de decisão, porque ela vai te causar mais atenção quando estiver ao redor de LN. Se estiver muito fora de LN, por exemplo, 40 ppm, não tem muito problema, aí a regra não dá dúvida, já está muito fora, nem com uma incerteza imensa. E se também tiver 1 ppm, está muito dentro, muito abaixo dos 20 e também não teria problema. Portanto, você usa a regra de decisão com mais atenção e mais criticidade em torno do seu limite normativo para avaliação de conformidade. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.